Vê aí o que vai acontecer, se vai sair e com que detalhamento e objetivo o recurso da Procuradoria-Geral da República para que o caso vá ao plenário, se o Cássio Nunes Marques vai votar antes de o plenário deliberar sobre essa questão. Ainda há aí uma confusão jurídica própria do Supremo Tribunal Federal para a gente saber exatamente o que vai acontecer com esses casos, embora esse cenário, fora uns detalhes aqui e ali, já estivesse perfeitamente delineado na segunda turma. Eu acho que isso pesou, inclusive, para a decisão do Fachin, que de alguma forma tentou salvar outros processos da Lava Jato, embora o Gilmar tenha batido na mesa ali para votar a suspeição, pautar e depois votar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E essa suspeição, no caso específico do Lula, pode resultar em pedidos e vai resultar de outras defesas de réus da Lava Jato, para que o Sérgio Moro seja considerado suspeito também e para que haja as anulações correspondentes a tudo que foi decidido em primeira instância por ele, quando era juiz lá da Força Tarefa em Curitiba. Em relação à própria anulação, vai para a Justiça Federal de Brasília o caso do Lula, mas a suspeição pode mudar a quantidade de elementos que vão ser considerados pela Justiça Federal de Brasília. Tudo aquilo que tem a ver com decisões do Sérgio Moro pode acabar sendo desconsiderado e valer apenas a denúncia inicial, a partir da qual a Justiça vai julgar se recebe ou não e se vai haver alguma investigação correspondente, mas tudo com o risco do caso prescrever, como apontou o próprio coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. É bom lembrar, eu já falei nesse programa, que o Gilmar Mendes havia pedido vista depois que a Carmen Lúcia e o Edson Fachin haviam votado contra a suspeição do Sérgio Moro. Ele pediu vista e só pautou o julgamento depois que o Cássio Marques veio para a segunda turma. E ele pautou ali a suspeição do Sérgio Moro depois, logo em seguida, que o Fachin anulou essas condenações. Então ele esperou o Celso de Mello se aposentar para ter a garantia de que teria ali uma maioria favorável a aliviar a barra do Lula. Como o Fachin desviou o caso do Lula, sobrou para o Cássio Marques só a suspeição do Moro. Aí o Cássio Marques ainda pediu vista e tal, não se sabe exatamente o que ele vai fazer com isso. Mas a tendência era o Cássio Marques votar para aliviar a barra do Lula também. Repito, que pesou na decisão do Fachin. Eu estou chamando a atenção para isso porque o Gilmar Mendes tem feito essa manipulação do pedido de vista, quer dizer, manipulação dos prazos, no sentido de pautar quando é mais conveniente para o interesse dele, há muito tempo e em vários casos. Eu citei nesse programa o caso do Ciro Nogueira, que ficou na mão dele depois de um pedido de vista por 2 anos e 4 meses e voltou agora, depois que o Cássio Marques, apadrinhado pelo próprio Ciro Nogueira, tomou posse no Supremo e entrou na segunda turma e votou pelo arquivamento da denúncia do quadrilhão do PP, que é uma outra que também havia sido retardada por causa do Gilmar Mendes. E agora veio à tona e eles conseguiram arquivar. Então, você vê que estou citando aqui pelo menos 3 exemplos, né? Mas isso é rotineiro para o Gilmar Mendes. Ele espera o momento em que há maior garantia de impunidade e aí ele avança aquela pauta. Esse, lamentavelmente, é o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que pode aí fazer qualquer coisa a qualquer momento. Eles não votaram lá. Uma metade, né, do tribunal, felizmente a outra metade conseguiu derrubar, mas era a metade do Gilmar Mendes, que votou a favor da reeleição de presidente de Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que na época era Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, sendo que estava expresso na lei, na Constituição, vedada a recondução na mesma legislatura, vedada. E ele foi lá e fez toda uma construção de narrativas para dizer que, apesar de estar lá escrito expressamente que era vedado, era permitido. Quer dizer, ele trocou o sentido da palavra pelo seu oposto. É um negócio assim de uma insegurança jurídica sem fim, mas tudo depende da vontade política
do Gilmar Mendes, da vontade política do Lewandowski, do Toffoli. Então eles podem alterar completamente o sentido da lei para fazer a interpretação que lhes der na telha. Agora, quem prende bandido, quem prende corrupto, lavador de dinheiro, quem prende articulador de peculato, essas pessoas aí, elas são todas consideradas parciais por esse establishment unido para varrer toda a sujeira para debaixo do tapete. É impossível qualquer investigador, qualquer juiz ter a concordância completa dos criminosos que eles mandam prender e daqueles que estão interessados nesse ambiente em que os condenados fiquem impunes. Então eles sempre vão encontrar ali filigranas processuais para tentar anular tudo, mas não anula a realidade, não anula o que aconteceu. O Lula recebeu propina sob a forma e reformas do triplex no Guarujá, sob reformas também do sítio de Atibaia, esses 2 casos que já geraram condenação e ainda havia outros. Então estava lá o esquema de corrupção na Petrobras e as empreiteiras favorecidas na Petrobras durante o governo do PT estavam dando presente para o Lula. Tem uma diferença para o eleitor menos instruído e que acompanha menos o debate político, em ver malas de dinheiro, como aconteceu lá no Gedel Vieira Lima, que foram encontradas lá malas com 51 milhões de reais, e ver imóveis, num caso mais complexo, que exige a leitura da sentença, do processo. Então isso facilita o trabalho de marqueteiro do Lula de negar a realidade, mas a realidade aconteceu. 4h28, espaço para as notícias locais. Carrapatos no seu cão? Conheça a Dorax Pet, o primeiro carrapaticida em comprimidos à base de doramectina do mundo. Dorax Pet é delicioso, eficaz contra carrapatos, ação por até 37 dias, de fácil administração. Dorax Pet ajusta-se ao peso do seu cão. À venda nos pet shops e clínicas veterinárias mais próximas de você. Dorax Pet, delicioso para seu cão, gigante contra carrapatos. Seu caminho. Atenção com a marginal do Rio Tietê, muito ruim no sentido da rodovia Ayrton Senna, parada desde a região da Ponte do Limão até lá embaixo a passagem pela região do Parque São Jorge, pista expressa e a pior de todas, teve ocorrência nesse pedaço. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, boas condições de ponta a ponta pela Tietê. No verãozão do frio você encontra ar-condicionado Multisplit LG com os melhores preços. Acesse dofrio.com.br ou corra até uma de nossas lojas. Quatro horas 29 minutos. A gente continua falando sobre a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Essa decisão tem sido vista como ingênua e equivocada. O jornal Folha de São Paulo consultou advogados, juízes, ministros de cortes superiores e para eles o argumento da incompetência territorial usado por Fachin tem potencial de afetar mais processos do que a tese da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição de Moro também deve se estender a outros acusados, mas precisaria ser analisada caso a caso. Já a competência da Justiça Federal do Paraná para julgar as ações atinge um ponto central da Operação Lava Jato. Débora, isso é mais ou menos o que eu tinha antecipado no meu comentário. E essa decisão do Fachin, a gente fica, como ainda não houve os efeitos, ainda não houve os desdobramentos, e eles dependem muitas vezes da vontade unilateral das pessoas responsáveis, a gente não tem ainda a dimensão das suas consequências para avaliar exatamente o que seria pior, né? Se é a consequência da decisão do Fachin ou se seria uma consequência de a segunda turma mesmo, com uma maioria formada com o auxílio eventual do Cássio Marques, aliviar a barra do Lula por si só. Ele sentiu que o Lula teria a sua barra aliviada, que o Sérgio Moro seria considerado suspeito e acabou preferindo fazer essa atitude que pegou muita gente de surpresa, não, repito, pela consequência mais imediata, mas pela forma. E essa forma gerou aí esse grande imbróglio judicial, cujas consequências a gente ainda vai precisar apurar.
Agora, eu lamento pela insegurança jurídica do país, eu lamento pela complacência de uma parcela significativa da população com um caso tão claro para quem leu os processos, para quem leu as denúncias, de recebimento de propina em imóveis. Imóveis, né, que também aparecem aí nas investigações sobre a família Bolsonaro, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Há magnitudes diferentes, houve 4 mandatos do PT, o esquema de corrupção na Petrobras, ele realmente teve uma magnitude bastante acentuada, bastante elevada, mesmo para os padrões brasileiros, e o Lula estava envolvido ali nesses casos específicos, como beneficiário. Inclusive tem um vídeo que eu usava antigamente e exibia dele fazendo piada sobre desvio na Petrobras, né, num evento no palco, estava Luiz Fernando Pezão, estava Sérgio Cabral e tal. Ele fez uma piada nesse sentido e eu usava, inclusive, para ilustrar, né, que pode significar que já sabia daquilo que acontecia lá. E era de uma grandeza tão absurda que realmente é difícil, mesmo para a pessoa mais inocente, acreditar que o Lula não sabia de nada, né? Como ele sempre tentou colocar, inclusive em relação ao mensalão. Então ele sempre foi beneficiado por esses esquemas, mas finge que não sabia de nada. Inclusive houve até o relato do doleiro Alberto Youssef mostrando que o Planalto, Dilma e Lula sabiam de tudo, sim, que acontecia na Petrobras, de tudo que havia lá o esquema de corrupção rolando, né, com muita gente que ainda está na política brasileira se beneficiando, mas gente que está se safando aí das investigações, dados esses interesses dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se voltam, portanto, contra aqueles que estavam combatendo esses atos criminosos. É lamentável que o país fique nesse ciclo e que a gente se sinta aqui dentro do filme Feitiço do Tempo, né? Mais um filme para eu recomendar aqui nesse programa. Uma das comédias que eu mais gosto, que eu acho que transcende o gênero, tem ali mensagens bonitas também de você valorizar o seu dia e tentar ser a melhor pessoa possível dentro desse dia, mas o sujeito fica lá preso no dia da marmota, o Brasil é um eterno dia da marmota.